Esse é um daqueles momentos em que a gente sente um pouco de vergonha, né, de nós mesmos, de vergonha de fracassar como país, de vergonha por denegar justiça em casos assim, tão flagrantemente errados. Nós precisamos prestar justiça a essas pessoas, precisamos prestar justiça de uma maneira mais célere, de uma maneira mais rápida. E para tanto, isso eu já falei publicamente diversas vezes, isso é essencial. O processo tem que ter um começo, um meio e um fim. A prisão em segunda instância, se a gente deixar para o ano que vem, eu acho que pode diminuir a pressão, pode diminuir as ações que nós estamos fazendo na Câmara e no Senado, e por isso que eu promovi essa audiência pública com o apoio dos deputados e das pessoas que vieram aqui hoje, para que a gente possa levar a opinião de pessoas importantes da sociedade, para que os nossos deputados federais que lá estão, que foram por nossa causa para Brasília, os senadores que foram eleitos por todos nós, possam saber que nós somos a favor da aprovação neste ano de 2019 da prisão em segunda instância, para que a sensação de impunidade não volte a reinar no nosso país e para que alguns que estão passando um pequeno período fora da cadeia possam voltar. Talvez não para a Polícia Federal, mas talvez voltem para um presídio, que era o lugar onde eles deveriam estar. Então, muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. Aqui eu passo a palavra para que o senhor possa nos relatar como está o andamento no Senado, na Câmara, o que nós devemos fazer como organizações civis, organizadas, não organizadas, mas o que nós podemos fazer para aderir à aprovação do pacote anticrime que agora está no Senado e qual a nossa atuação e como nós devemos apoiar o ministro Sérgio Moro, como nós devemos apoiar o governo Bolsonaro na aprovação da prisão em segunda instância. Então, com a palavra, o ministro Sérgio Moro. Bem, eu queria cumprimentar todos os presentes. Boa tarde, agradeço a presença de todos. Gostaria aqui de especial agradecimento ao deputado delegado Francischini. Realmente conheço longa data, tivemos trabalhos juntos lá, ele como delegado da Polícia Federal, eu como juiz, principalmente na área de grande tráfico de drogas, né? Sempre foi um delegado muito competente, muito ativo. E depois ele foi para essa seara política de deputado e, de fato, sempre apoiou as causas da justiça, as causas da segurança pública. Sempre tem tido atuação muito importante, muito oportuna a realização dessa audiência para discutir esse tema, né? É importante não deixar esse tema se perder, ele ser esvaziado, nós continuarmos discutindo. Eu também destacar aqui, não está aqui presente, mas o filho dele na CCJ da Câmara, como deputado federal, também tem tido uma atuação destacada e apoiando aí a causa da justiça e segurança pública. Inclusive, foi na CCJ que se teve como admissível, né, a tramitação da PEC agora na Câmara da segunda instância. E, surpreendentemente, até o final foi um pouco mais fácil a votação, mas se tentou obstruir aquilo ali e ele foi firme e conseguiu lá que fosse bem encaminhado. Cumprimentar a esposa, a Flávia, né? Tá. Então tá bom. Cumprimentar a Flávia, sempre é bom cumprimentar as esposas, né? Ganham crédito. Gostaria de cumprimentar todos os componentes da mesa. O Glaucio Giara tem sido um apoiador à Associação Comercial do Paraná há muito tempo, não só da Lava Jato, mas dessas causas relevantes para o país, para a retomada da economia, para o combate à corrupção, para o combate à criminalidade. Agradeço enormemente as suas palavras gentis e, igualmente, o apoio que tem sido dado em todos esses anos. O deputado Homero Marques, deputado Soldado Frutti, agradeço pelas palavras gentis, né? Fico contente em ver parlamentares estaduais preocupados com essas questões e dando igualmente seu apoio. O senhor Nilson Squarese, agradeço as suas palavras, muito bom ouvir
a voz da experiência e o senhor com tanta riqueza de histórias, tanta vivência e essa posição firme, seja pessoalmente, seja como membro do IDL. Muito obrigado pelas suas reflexões. Um especial agradecimento aqui, eu sei que tem muitos apoiadores, né, pessoas que vão às ruas defender a Lava Jato, defender as causas da justiça, da segurança pública, manifestações, importante aqui destacar, pacíficas, né, que não visam lá qualquer espécie de lesionar alguém, ou machucar alguém, ou destruir propriedade, ou qualquer coisa parecida, mas nós sabemos como é difícil às vezes sair da zona de conforto, não é? Nós todos temos os nossos trabalhos, todos temos nossos afazeres, também temos muitas vezes o tempo de lazer contado. A gente sabe como é difícil às vezes sair à rua, protestar por uma boa causa, e sei o quanto os avanços nos últimos anos dependeram dessas manifestações populares de apoio, né? Isso é inegável. Eu tenho certeza que, por exemplo, a Lava Jato não conseguiria ter levado tantas pessoas às cortes de justiça que efetivamente respondessem os seus crimes, se não fosse essas manifestações populares a seu favor. Então, muito obrigado, né, por isso. O tema aqui é sobre a execução em segunda instância, principalmente. Eu gostaria de dizer que é um problema unicamente da impunidade do crime de colarinho branco, né? Mas não é só isso, não é só isso. Quando o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, sempre se entendeu na legislação que a partir da condenação em segunda instância se podia executar a pena. Antigamente, na verdade, era muito mais rigorosa a lei, né? Como falou aqui o senhor Nilson Squarese, no júri era a partir da pronúncia já se mandava prender. E quando não era julgamento por júri, o juiz decretava a prisão, até preventiva obrigatória, quando a pena era do crime maior de 10 anos, ou já na primeira instância. Isso foi mudando. Mas desde a Constituição de 88, o Supremo sempre entendeu que a execução era a partir da segunda instância e não via nenhum problema nisso em relação à presunção de inocência. O Supremo mudou esse entendimento em 2009, e quando o fez, era um caso interessante, era um habeas corpus chamado 84078, era uma pessoa, a vítima, ela era uma vítima de tentativa de homicídio, 5 tiros foram disparados contra a vítima, 2 deles acertaram a vítima felizmente sobreviveu, mas teve que fazer cirurgias de reconstrução facial, vive ainda com uma bala alojada perto da coluna. E o algoz havia sido preso, condenado em segunda instância, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No entanto, foi colocado em liberdade quando o Supremo mudou a sua posição, por entender que precisava aguardar o trânsito em julgado. Então, se vê, não é unicamente corrupção, não é unicamente crime de colarinho branco. É claro que esse sistema de exigir o trânsito em julgado acaba favorecendo quem tem mais recursos, né, para sustentar uma demanda por décadas. Ou seja, normalmente, quem se serve desse tipo de sistema são aqueles poderosos que cometem crime. Mas não é só corrupção, não é só crime contra a administração pública. O Supremo mudou esse entendimento lá em 2009, de novo mudou em 2016, precedente lá do saudoso Teori Zavascki, ministro Teori Zavascki, passando a entender que se podia executar em segunda instância. Isso foi fundamental para que nós avançássemos contra a corrupção, mas contra a criminalidade em geral, e recentemente modificou o seu entendimento de novo. Respeitamos, evidentemente, as decisões do Supremo Tribunal Federal, é uma instituição fundamental para o Estado de Direito, para a democracia, mas é legítimo também a aspiração da sociedade que os seus representantes eleitos, né, que o Congresso, que é o responsável não por interpretar a norma, mas por fazer a norma, possa alterar essa legislação. Isso é urgente. Um outro caso, né, a gente pensa, foi discutido aí nos últimos dias, quantas pessoas estão sendo soltas por conta disso, quantos criminosos estão sendo soltos. Eu peguei um caso aqui que achei interessante,
que aconteceu aqui no estado do Paraná. Alexandre Ferreira, policial federal, foi assassinado em 2012 em Cascavel. E tinha pai, mãe, como todos nós, né? Mas a família ficou esperando 7 anos para ver justiça sendo realizada. Em 2019, julgado em segunda instância, confirmada a condenação, a pena elevada, 39 anos de prisão, foi finalmente preso o assassino. E a imprensa procurou o pai para algumas declarações, e aqui eu tomo a liberdade de citá-lo. Ele falou o seguinte quando isso aconteceu: claramente a sociedade ganhou muito, ela ficou livre de um monstro, isso já é um grande ganho, e nossa família que também sente isso. A sociedade tem que ficar alegre, pois conseguiu uma vitória dentro da lei. Eu não chego a ficar feliz com a prisão. A verdade para nós, para a família, é que meu filho foi atacado pelas costas e morto de uma forma altamente covarde, e meu filho não volta mais. Outra coisa que é muito triste é que a minha esposa, que acompanhou isso por muitos anos, faleceu antes de ver a prisão do assassino do filho. É uma pena. Mas a vida é cheia de dores e às vezes algumas alegrias. Felizmente, o pai da vítima foi enganado, porque o assassino foi preso e logo depois mudaram o precedente, foi novamente colocado em liberdade, por conta da revisão desse precedente. Esse é um daqueles momentos em que a gente sente um pouco de vergonha, né, de nós mesmos, de vergonha de fracassar como país, de vergonha por denegar justiça em casos assim, tão flagrantemente errados. Nós precisamos prestar justiça a essas pessoas. Precisamos prestar justiça de uma maneira mais célere, de uma maneira mais rápida. E para tanto, isso eu já falei publicamente diversas vezes, isso é essencial. O processo tem que ter um começo, um meio e um fim. E se tem muitos problemas para realizar a justiça, às vezes a investigação é falha, às vezes o julgamento em primeira instância demora muito tempo. Às vezes os juízes erram, não proferiu julgamentos e denegam justiça. Todos esses problemas têm que ser enfrentados. Mas é relativamente óbvio que não posso ter um sistema em que um caso permanece sem julgamento, sem a possibilidade de efetivação de uma sanção penal, de uma prisão por décadas, ou muitas vezes acabando em prescrição. Aquele caso de 2009, que a pessoa foi vítima da tentativa de homicídio, ainda bem que não morreu, né? Mas o que aconteceu? O caso prescreveu. O criminoso foi solto, foram interpostos recursos aos tribunais superiores, 12 anos depois não tinham sido julgados ainda, em definitivo, e acabou prescrevendo pela nossa legislação, que também é muito generosa nessa seara e não deveria ser. Nós temos defendido publicamente o restabelecimento da prisão em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão, foi um 6-5, uma maioria apertada, o que significa que 5 ministros que foram vencidos já vêm com uma possibilidade de execução em segunda instância. E, portanto, não vão se opor a qualquer modificação na lei ou na Constituição para que ela seja eventualmente restabelecida. Até porque eles já entendem que essa é uma possibilidade. Mas mesmo os ministros que figuraram na maioria também externaram a sua posição de que era uma questão que o Congresso deveria resolver. Que, portanto, se o Congresso modificasse a Constituição ou a lei, poderia restabelecer a prisão em segunda instância. Desde então, tem havido esse movimento forte no Congresso, em decorrência, a meu ver, parcialmente, das alterações da formação do Congresso que vieram da eleição passada, mas também por conta da ansiedade da população, das manifestações populares, pelo restabelecimento da execução em segunda instância. Seja por uma questão de justiça,
seja por uma questão de segurança pública. No fundo, justiça e segurança pública, elas caminham juntos. Não pode haver segurança pública sem justiça, não pode ter justiça sem segurança pública. Se alguém é acusado de um crime, sim, nós temos que garantir todos os direitos de defesa, mas chega um momento em que, se a pessoa for julgada culpada, ela tem que responder pela consequência dos seus atos. Isso não é autoritarismo, isso é o contrário, isso é império da lei, isso é governo de leis. O destino deve depender se existem provas ou não de que ela é culpada. Se não tem, fica livre. Mas se tem, tem que sofrer as consequências. Seja para dar justiça à vítima, ou aos parentes das vítimas, aos pais, ou aos filhos, ou aos filhos dos filhos, seja por uma questão de segurança pública. Porque se não tem uma resposta institucional, além do vazio da justiça, além de nós ficarmos com esse sentimento de abandono, isso também é um convite para a reiteração de crimes. Se não tem uma resposta, aquele que praticou um crime pode se ver tentado a repetir. Aquele que vê o outro cometer um crime e não vê consequência, pode se ver tentado também a praticá-lo. Eu acho que é essa, vamos dizer, insuficiência do nosso sistema de justiça, em parte, o grande responsável por nós termos chegado a recordes trágicos de índices criminais no Brasil.